Olá, meu querido aluno da disciplina de Teoria de Jogos. Chegamos à nossa segunda discussão da sequência de discussões relativas ao nosso estudo da disciplina de Teoria de Jogos. Eu sou a professora Indiara e eu estou aqui para conversar com você a respeito da teoria de jogos no que se refere às alianças estratégicas. Na nossa unidade anterior, a gente viu que a teoria dos jogos pode nos ajudar a verificar a organização do ponto de vista interno, da construção das suas estratégias. E de dentro a gente vai para fora. Agora a gente vai olhar para as interações estratégicas, para a racionalidade, para as aplicações da teoria de jogos, agora lá, olhando para fora, olhando para as alianças estratégicas. Vamos pensar sobre o tempo que a gente vive, sobre esse momento agora, passando por uma pandemia, passando por uma situação de crise, onde muitas empresas estão tendo que fechar as portas temporariamente, onde muitos autônomos estão tendo que parar de atender. E isso vai causar uma perda econômica. E aí o que as empresas vão precisar fazer para se reerguer? Porque depois desse tempo passado, a gente vai ter a gente tem trabalho agora de ficar em casa e se cuidar, e posteriormente a gente tem trabalho de o quê? De reconstruir. Então, nesse trabalho de reconstrução, as alianças estratégicas entre as empresas vai ganhar ainda mais importância. Por quê? Por que as empresas fazem alianças estratégicas? Para compartilhar questão de custo, para ganhar vantagens competitivas, também para aprendizagem por meio de joint ventures, por exemplo. Então, as alianças estratégicas são importantes. E dentro do contexto da teoria de jogos, a cooperação entre esses diferentes agentes. Então, a teoria de jogos como uma ferramenta para aplicação e desenvolvimento de alianças estratégicas. Ou seja, a teoria de jogos nos ajuda a olhar para dentro das organizações e olhar para fora. Como se constrói? Como escolher qual é o melhor parceiro, o parceiro para essa aliança estratégica? Como tomar a melhor decisão? Porque a gente já conseguiu entender isso na disciplina de jogos. A disciplina de jogos nos ajuda a entender os processos de tomada de decisão, sempre pautados nas questões de racionalidade, de análise, de conjuntura, de valorização da informação. Então, vamos olhar para esse aspecto importante, vamos olhar para a questão estratégica no sentido de entre empresas. Porque se você faz uma parceria para o desenvolvimento de conhecimento, para a inovação, as empresas podem encurtar esse tempo de retomada do desenvolvimento econômico. Porque agora os especialistas estão falando do quê? De recessão. Uma coisa é o país crescer, os países crescerem. Outra coisa é os países estagnarem. Outra coisa completamente diferente é entrar em recessão, que é andar para trás, é desacelerar. Então, para retomar, e eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando em termos mundiais, porque essa pandemia foi um fenômeno mundial, todo mundo vai precisar se reconstruir. A Itália, né, que teve tantas mortes e tantas perdas de vidas. Então, essa questão das alianças estratégicas entre as empresas ganha importância. E aí eu quero convidar você no nosso fórum a discutir sobre isso, sobre como as alianças estratégicas podem ajudar as empresas a se desenvolver e como a teoria dos jogos, que é a busca do melhor cenário, a busca da maximização do resultado e como a união entre as empresas, por meio da perspectiva das alianças estratégicas, pode contribuir para acelerar o desenvolvimento dessas empresas e a retomada dessas empresas. Então, é mais uma aplicação prática da teoria de jogos, mais uma aplicação importante para você, que é futuro bacharel em administração, que está se encaminhando para o final da sua graduação, para você pensar. Essa discussão é perfeita para o nosso tempo. Essa discussão vai nos ajudar a ver a teoria de jogos nesses cenários. Então, vamos pensar sobre isso. Participe do nosso fórum, leia o artigo que nós propusemos, faça seu autoestudo, pesquise sobre esse tema, entre no fórum, compartilhe, interaja comigo, interaja com os colegas, faça seu autoestudo, aproveite esse tempo para estudar. Aproveite esse tempo, porque logo, quando a gente precisar retomar as atividades, a gente precisa ir com força total. Então, vamos estar bem preparados. E esse tempo de estarmos em casa
é para reflexão, para estudos e para que a gente consiga, quando a gente conseguir sair, né, no momento onde tudo esteja mais seguro, a gente consiga sair ainda melhores. Então vamos aproveitar esse momento para pensar sobre isso. Então essa é mais uma discussão importante da disciplina de teoria de jogos. Conto com você, tá? Participe lá no nosso fórum, mande seu comentário, mande as suas pesquisas. Conto com você. Fique em casa e participe conosco.